Ei, se você tem uma Bíblia, vá para Gálatas capítulo 5, seja no seu iPhone ou iPad. Gálatas 5 é onde temos estado nesta série. Se você não sabe como chegar, vá ao índice no início da sua Bíblia, mas chegue a Gálatas capítulo 5. Enquanto você chega, tenho algumas perguntas para você. Você já notou isso? Alguma vez vocês notaram que é mais difícil ir à academia do que ir ao sofá? Vocês perceberam isso? É muito mais fácil ir ao sofá, ir ao Lazy Boy, do que ir à academia. Você já percebeu que é mais fácil comer um biscoito Oreo do que comer brócolis? Alguém pode dizer amém. Sobre brócolis e biscoitos Oreo, me sinto mais motivado a escolher os biscoitos Oreo. Sei que o biscoito não é bom para mim. Minha esposa me diz isso. Mas a realidade é que é simplesmente fácil. Você já percebeu que é mais difícil resistir a um desejo do que ceder a um desejo? Verdade? É muito mais difícil sentir quero isso, quero aquilo, vou conseguir. É muito mais difícil dizer realmente que quero isso, mas vou me afastar do que ceder a um desejo. E todos nesta sala conhecem essa luta. E assim eu quero fazer uma pergunta a vocês. Quero que se concentrem nisso. Há alguma área da sua vida? Esta é a pergunta do texto. Quando você se aprofunda em Gálatas 5, há alguma área da sua vida que esteja fora de controle? Talvez seja mentalmente como pensa, talvez seja moralmente como age, talvez seja financeiramente, talvez seja relacionalmente, talvez seja espiritualmente. Mas você sabe, isso simplesmente não está sob controle. Isso não está funcionando, acontecendo, indo da maneira que deveria ir. E se você já experimentou isso, eu prometo que todos nós já passamos por isso. Homem, há boas notícias neste trecho da Escritura. Esta manhã temos visto os frutos do Espírito. Nós titulamos 2 versículos, versículo 22 e 23 para a nossa igreja. Nós os titulamos marca registrada, porque pensem nisso como qualquer grande empresa tem sua marca registrada. Quando você a vê, a reconhece. Sou Zeus bom, Deus diz que eu tenho uma marca registrada. Eu tenho uma marca registrada que quando você está bem comigo e me escuta e se rende a mim, isso é o que vai aparecer. Isso é o que vai acontecer na sua vida. Quero falar sobre a marca registrada do domínio próprio em Gálatas 5, versos 22 e 23. Preste atenção no que diz. Diz o fruto do Espírito. Agora entendemos isso. O que ele está dizendo é que um fruto é produzido, certo, através da árvore, através da videira. E literalmente o que está dizendo é que o fruto do Espírito, o que é produzido por Deus, Deus está no controle da sua vida e toma as decisões. Você está rendido a Ele. O que vai acontecer é que ele vai colocar uma marca registrada na sua vida, vai produzir coisas na sua vida. E é importante notar que isso não diz os frutos do Espírito. A Bíblia não ensina que você pode obter um sem o outro. Isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que quando Deus está no controle, o fruto se manifestará. Então, se você tem amor, você tem paz. Se tem paz, tem alegria. Estão combinados. É o que Deus dá quando estamos bem com Ele. Carecer de qualquer uma dessas coisas é carecer de rendimento a Deus. Ele diz que o fruto do Espírito é isso. É amor, é alegria, é paz, é paciência. Falamos sobre isso. Também fala de bondade, de fidelidade e de domínio próprio. Tem sido um pouco difícil para nós nas últimas semanas, não é? Pense nisso. Nós ensinamos sobre a fidelidade na semana passada e sobre a paciência há 2 semanas. Esta manhã estaremos falando sobre domínio próprio. Agradeço a Deus que vocês tenham voltado. Quero dizer, isso tem sido como um desafio após o outro, um após o outro, em relação ao que estamos vendo. E assim ele diz que uma das coisas que Deus produzirá na sua vida é o domínio próprio. Ouçam, alguns de vocês vão querer se levantar e ir embora em algum momento desta mensagem. Agora quero dizer que talvez você tenha um lugar para ir. Talvez esteja pensando em sair. Mas digo que o essencial do que ensino será reservado para quase a metade do serviço. Vou definir esta palavra na metade da mensagem. Você pergunta por quê? Bem, porque quero te manter aqui. Estou brincando. Essa não é a razão. Não é a razão. À medida que te explico isso e te exponho, faz sentido te dar a definição mais forte onde eu vou te dar. E eu não vou poder te dar até que passemos por isso mesmo. E vejamos algo disso. Então você vai querer ficar. Agora a definição simples de domínio próprio, esta é a definição simplista. Fazer a vontade de Deus, não a sua. Fazer o que Deus quer em vez do que você quer. Essa é a simplicidade de uma definição de domínio próprio. É quando podemos perguntar o que é o domínio próprio. Bom, o domínio próprio é fazer o que Deus quer em vez do que eu quero. E isso é ter o eu sob controle. Olhem, precisamos perceber, muitos de nós estamos lutando hoje em dia e eu quero levar esta mensagem ao mundo.
Se você luta com Deus pelo controle da sua vida, se você está aqui esta manhã e tem certeza de que seu último suspiro aqui será seu primeiro suspiro no céu, e se você conhece Jesus, eu te direi que se você ainda está em uma luta com Deus pelo controle da sua vida, isso é o que vai produzir. Então, se você está em uma luta com Deus na sua vida, isso é o que vai acontecer. Vai produzir tensão. Alguém está tenso esta manhã. Isso vai gerar estresse. Alguém está estressado esta manhã. Se você só olhar para frente, não diga amém e sorria, ninguém pensará que você o tem. Também lhe faltará alegria, te faltará alegria na sua vida porque estamos em desacordo com Ele. E toda vez que deixamos que nossos desejos e nossos impulsos, toda vez que cedemos a isso em nossas vidas, a Bíblia nos ensina que não haverá descanso, não haverá alegria, também não haverá paz. Jesus ensinou isso em João 10:10. Jesus disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, para matar a paz na sua vida, para matar a alegria na sua vida, para matar o fruto na sua vida, para roubar suas bênçãos, roubar suas oportunidades. Mas o que disse Jesus? Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância, para que você possa experimentar o que somente o Espírito produz. Agora, se você não esteve conosco, fizemos uma mensagem completa para abrir esta série. É a parte 1, You Send. Mas se você não esteve conosco, a maioria das suas Bíblias, se você tem uma Bíblia aí, mesmo que esteja no seu iPad ou iPhone, você notará que intitula esta passagem em particular que estamos vendo, A Carne contra o Espírito. É isso que é. Ouça, é a guerra entre você e Deus. Você deseja fazer o que deseja. Deus quer que você faça o que Ele quer que faça e gera uma guerra. Olhe para o versículo 17, Gálatas 5, porque a carne deseja o que você quer. Coloca seu desejo contra o Espírito, contra Deus e o que Deus quer para a sua vida. E o Espírito contra a carne. Assim, enquanto você luta para voltar para Deus, Deus está pressionando em você para que você possa ter a vida que Ele quer para você. E veja isso, porque estão em oposição entre si. Se você se pergunta por que o cristianismo está em guerra com o mundo, é porque Deus está em oposição ao mundo, está em oposição à cultura. Por isso a Bíblia diz que mesmo para os seguidores de Cristo, uma vez fomos inimigos de Deus, a Bíblia diz que Deus demonstrou seu amor por nós, pois mesmo sendo pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5:8. Você ia para outra direção se afastando. Há uma guerra para os seguidores de Cristo. A guerra continua. Ele diz porque estes estão em oposição entre si. Depois diz para que você não faça o que gosta. Olhem para frente. Mas quantos de nós já sentimos isso antes? Como disse Paulo em Romanos 7. Sei o que quero fazer, o que devo fazer, mas me encontro não fazendo. Sei o que não deveria fazer, mas é exatamente isso que me encontro fazendo. Isso se aplica a todos nós, não é? Homem, posso entender o que você está dizendo. Escutem todos enfrentamos essa batalha. Se você é seguidor de Cristo, todos enfrentamos essa batalha e a enfrentamos desde cedo. Sempre disse que você nunca deve afastar seu filho e dizer que ele é egoísta. Nunca precisou fazer isso. Você tem que ensiná-los a dizer mamãe e a dizer papai. Ensinar a dizer avô, avó. Mas você não precisa ensiná-los a ser egoístas. Tem que ensiná-los a dizer todas essas coisas. Mas nunca deve dizer, diga que isso é meu. Vamos, diga, isso é meu. Certo, pense nisso. Você nunca precisa ensinar uma criança a mentir. Venha aqui, filho, te ensinar como contar uma boa mentira. Mamãe pode não perceber. Estou te dizendo que isso está naturalmente dentro deles. Há algumas semanas o Papa disse que acredito que o mundo, naturalmente, somos bons, não somos maus. A sua Bíblia diz que não, você não é bom se deixar levar, você perseguirá a carne, será egoísta, dirá mentiras. Pense nisso, não precisa ensinar maus hábitos às crianças. Deve passar seu tempo corrigindo maus hábitos para transformá-los em bons. Mamães disseram amém, aleluia. Diga, pastor, se você não acredita que temos uma natureza pecaminosa, encontre uma criança que queira seu sanduíche em triângulos e corte-o em um círculo e verá o que acontece. Vocês me entendem? Outro dia, meu neto, o menorzinho, de repente entrou e estava tentando tirar o iogurte da geladeira, que é como um recipiente enorme. E ele o tem e está puxando. E você pode me dizer que eu só estou esperando que isso caia no chão e quebre. E a Amy vai ter que limpar, mas eu só digo. E então, cara, ele tem isso e está tentando tirar e está prestes a soltar. Eu me aproximo para ajudar a criança, tiro-o das mãos. Você teria pensado que eu roubei todas as posses terrenas que aquela criança tinha em sua vida.
É algo natural dentro de nós. Uma das minhas histórias favoritas é a de Charles Swindoll. Charles Swindoll compartilhou o que aconteceu um domingo a caminho da sua igreja, mas ele parou no McDonald's para pegar seu café da manhã e estava demorando no autoatendimento. Então o carro atrás dele começou a buziná-lo e a dizer palavras selecionadas que não compartilharemos na igreja, certo? Ele conta como, quando chegou sua vez de pagar sua comida, também pagou pela pessoa que estava atrás dele. E depois se aproximou da janela. E quando a senhora do carro de trás se aproximou da primeira janela, ouça, ele pagou pela sua comida. Então ela mudou. Abaixa a janela do carro, estica a mão e acena dizendo obrigado, obrigado, obrigado. O que ela não percebeu foi que Charles Swindoll pegou recibos, deu-os ao assistente, pegou 2 pedidos de comida e foi embora. Sua história era: não se meta com pessoas mais velhas que você. Estivemos aqui mais tempo e somos mais sábios. Em outras palavras, todos lutamos com essa guerra interna. Todos lutamos com isso. O que vamos fazer? Como vamos fazer? Todos nós temos uma natureza pecaminosa. Até mesmo Charles Swindoll tem uma natureza pecaminosa. E se perdemos, Paulo diz que isso é o que Deus produz, mas isso é o que você produz. Versículos 19 e 20. Ensinamos isso e eu te dei a explicação. Não vou fazer isso esta manhã. 2010, ele diz que as obras da carne são evidentes. Escute isso. Sua marca registrada. Se você é casado, se tem filhos em sua vida, suas ações, sua atitude. Ele diz que esta é sua marca registrada. E ele diz que são imoralidade, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizades. Contendas, ciúmes, acessos de ira, disputas, até mesmo no McDonald's. Vamos, alguém pode dizer amém? Dissensões, facções, inveja e embriaguez, devassidão e coisas semelhantes. Não estou dizendo todas, e estas doem bastante. Mas ele diz em coisas como estas, das quais eu vos adverti. Assim como vos adverti que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. É uma lista de ações. Quero que vejas isso como uma lista de ações que não provém do Espírito, mas de você. O mundo se surpreende quando um seguidor de Cristo cai. Todos produzem longe do Espírito de Deus. Isso é o que todos produzem sem o controle de Deus, da direção de Deus, da sabedoria e da orientação de Deus para a sua vida. E então ele diz que isso faz parte de nós. Quero que notem o aviso que ele dá. Ele diz que aqueles que praticam essas coisas não verão o reino de Deus. Quero me certificar de que você entenda isso. Não se trata de tê-los cometido no passado como, você os cometeu em algum momento da sua vida. Não está dizendo que se ocasionalmente você cair na tentação em uma dessas áreas. Quero te dar clareza sobre isso. Quero me certificar de que vocês entendam isso. Se você tiver sua Bíblia aberta, marque a palavra praticam nesse texto. Ele diz que os que praticam essas práticas, a chave para entender o que está dizendo neste trecho é que praticar significa transformar isso em um estilo de vida. Ele diz que a pessoa para quem isso é sua vida se entrega e faz o que quer e persegue o que deseja. E por certo, estamos vivendo em um tempo onde todos fazem o que querem, quando querem, como querem, com quem querem. Todos bem, todos entenderam isso. Agora me escutem. Eu não estava aqui há 2000 anos quando isso foi escrito, então não me atribuam isso. Todos bem. Eu não escrevi isso há 2000 anos. Esta não é a minha verdade, é a verdade de Deus. Quero que você veja isso. Ele diz em coisas como estas. Está dizendo que você poderia adicionar a avareza, poderia adicionar o egoísmo, poderia adicionar o orgulho, as obras da carne que vêm de dentro de você. Você já teve um pensamento e pensou, não sei de onde isso veio. Você já ouviu alguém dizer isso? Eles dizem que não sabem de onde veio isso. Eu sei, veio de você, veio de dentro de você. É isso que a Bíblia diz. As obras da carne vêm de dentro de você, estão dentro de você. E fazemos tudo o que podemos para nos polir e parecer bem. Esse é o problema com a religião. A religião é fazer com que você pareça bom diante dos homens. Meu amigo, o cristianismo não é parecer bom diante dos homens, é ser transformado por Jesus Cristo, que é o único que pode te fazer o homem ou a mulher que você deve ser. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Ele diz sobre o que eu vos adverti, como já vos disse antes, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, se o pastor se irrita ou tem ciúmes, ele não vai para o céu. Eu não sou um seguidor de Cristo se eu ceder a essas coisas. Não quer dizer que se é um estilo de vida habitual, quer dizer que se é o padrão de vida. Se essas obras da carne são uma descrição de como você vive sua vida, ouçam muito bem. A Bíblia ensina que isso é uma evidência de que você nunca veio a Cristo, nunca o experimentou. Revela que não há uma natureza espiritual dentro de você. Isso é o que revela. Ele está dizendo se vocês podem viver assim e não há nada dentro de você que diga que isso não está certo, que este não é o caminho, que não é o lugar, que não é a forma, que não é a que estou chamando.
Ele diz que se não há nada que te chame a mudar esses comportamentos, é prova de que você não tem uma natureza espiritual, mas sim uma natureza pecaminosa. Olha, quando a batalha chega, e isso é o que eu quero que o mundo entenda, se você é um seguidor de Cristo, a batalha chega. A batalha surge quando aqueles de nós que seguimos a Cristo queremos fazer o que queremos fazer, mas sentimos que o Espírito de Deus nos diz: olha, você precisa ir em uma direção diferente, você precisa seguir outro caminho, você tem um chamado diferente. E a única maneira de romper essa tensão é se render ao Senhor, ceder o controle de nossas vidas. A Bíblia ensina que a única diferença entre quem conhece a Cristo e quem não conhece é o Espírito de Deus que vive neles e os direciona a uma vida distinta. Esse é o ponto fundamental do cristianismo, que não somos bons, somos naturalmente pecadores, mas o Espírito de Deus toma residência dentro de nós para nos chamar para fora do pecado, para nos mudar. Esta foi uma boa série para fazer, não é? E deixe-me dizer isso para muitos de nós nesta sala. Vocês não precisam dizer amém. Eu sei que estão dizendo amém em seus corações. Às vezes parece impossível ganhar a batalha da carne. E é mais fácil comprar a comida da pessoa atrás de você e levá-la, não é? Verdade. É muito mais fácil porque assim eles têm que dar toda a volta e organizar tudo de novo e você pensa que assim vai se resolver, não é? Não é. Mas ouçam, isso não é o que o Espírito Santo deseja. O Espírito nos dá o poder para nos afastarmos da tentação, nos dá o poder para nos entregarmos a Deus. Quando você lê algo assim, o mundo quer cancelar você. O mundo quer cancelar muito do que estamos ensinando esta manhã. Mas isso acontece com o mundo. Eles se concentram tanto no negativo e perdem o positivo. Reparem no versículo 16, Gálatas 5:16. Paulo anuncia a chave para a vitória sobre a velha natureza e como podemos viver em vitória como seguidores de Cristo. Versículo 16, mas eu digo, ande pelo Espírito e não satisfará os desejos da carne. Em outras palavras, não esteja no controle. Deixe que o Espírito controle ao se render, permitindo que ele controle. Você pode andar assim. Andar ali significa literalmente ao caminhar. É uma imagem de viver sua vida diária sob a direção do Espírito Santo. Ele diz, essa é a chave. Quando o Espírito controla seus pensamentos e ações, não perca isso porque há uma guerra, como alguns estão ouvindo. Por favor, quando o pastor Chris faz a coisa certa em sua resposta, não pensem nem por um segundo que ele não sabia o que era errado fazer. Eu prometo, não leva muito tempo. Se você acha que minha boca é rápida agora, minha mente é ainda mais rápida na maioria das vezes. E então eu diria, não pense que quando faço o que é certo, não pensei em fazer o que é errado. Não pense que quando dou a resposta certa, não estou pensando em te dar uma dose de mim em vez de uma dose de Jesus. Então, quando o Espírito tem controle de nossos pensamentos e ações, poderemos pensar antes de agir. E teremos essa disposição e essa força para seguir o plano de Deus para nossas vidas. Estive na Costa Rica. O missionário lá é José Prada. E estive lá com o nosso pastor de missões, Craig Whip. Craig estava dirigindo. É óbvio que eu conheço as estradas na Costa Rica, mas em vez de procurar direções do lugar para onde estávamos indo no telefone, José estava sentado no banco de trás e estava dando direções. E ele dizia que íamos virar à direita aqui na frente. Quando você chegar ao terceiro semáforo, vai virar aqui e virar ali. Quando Craig estava ouvindo e não estava distraído, funcionava maravilhosamente. Mas sabe o que começou a acontecer? Craig e eu começamos a falar sobre coisas que estávamos fazendo. Começamos a conversar e alguém mais se intrometia. José está na parte de trás dizendo, vá nesta direção. Nós estamos na frente falando sobre qualquer outra coisa, distraindo-o. Não posso dizer quantas vezes o Gira disse para virar à direita ali, verdade. Depois você continua e diz que não era por aqui. Mas você pode corrigir mais adiante. 2001. Literalmente essa é uma grande imagem de como Deus trabalha. O Espírito fala, guia, dirige. Ele faz isso através da palavra de Deus, da oração, da intimidade com Ele que Ele está falando. Ele está dirigindo. Ele está te dizendo que este é o melhor casamento, a melhor vida, a melhor escolha, o melhor lugar. Mas o que acontece é que este mundo nos distrai. As pessoas ao nosso redor nos distraem. Há todo esse barulho ao nosso redor. E no meio de todo o barulho e da loucura que vem dos noticiários CNN e Fox, do seu trabalho, dos seus desejos, das suas buscas, dos seus propósitos e dos seus prazeres, o que acontece é que você está perdendo a direção de Deus. E por isso é difícil encontrar o sucesso, porque você não está ouvindo a voz do sucesso. Devemos desejar fazer o que Deus diz. E se não o fizermos, não superaremos a batalha interna com o pecado e levaremos nossa marca registrada em vez da de Deus. E assim você pode aprender uma grande verdade. Você ficaria surpreso com quanto a Bíblia fala sobre o domínio próprio. Vou te dar 2 pontos e entraremos nisso. O primeiro ponto que quero que entendam e acredito que o farão ao final. Adiciona notas a este ponto para realmente compreendê-lo. Número 1. O domínio próprio tem a ver com como você pensa.
Você só precisa entender isso. Quando ele usa essa terminologia, domínio próprio, e eu vou te dar uma definição importante antes de irmos. Então não espero que você capte isso ainda, mas vou levar vocês a algum lugar e quero que entendam que o domínio próprio se trata de como você pensa. O que você pensa é, em última análise, o que você é. A chave para o domínio próprio requer que pensemos antes de agir. Escreva isso. Uma grande afirmação. Pense sobre isso. A mudança requer um novo pensamento. Se você está aqui e está lutando em seu casamento, ou com seus filhos, ou em qualquer área da sua vida, eu só digo a vocês, me escutem. A mudança requer um novo pensamento. Novo pensamento traz novas abordagens, e as novas abordagens fazem a diferença. Se vocês não acreditam nisso, preparem-se para ver isso. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, veja o que diz. Não vos conformeis com este mundo. Você poderia dizer que não confie na cultura e não confie em si mesmo. Quase você poderia dizer isso. Você poderia dizer para não confiar em si mesmo. Não deixe que sua vida seja dirigida por você, nem pela cultura, nem pelos amigos. Não deixe que sua vida seja dirigida pela política. Em vez disso, seja transformado. Como falamos sobre vidas transformadas aqui nesta igreja, e como se mudam as vidas, com a renovação da sua mente para comprovar qual é a vontade de Deus. Em outras palavras, mostramos às pessoas a vida e marca registrada de Deus, renovando nossas mentes, boa, aceitável e perfeita. Alguns de vocês podem pensar que esse é o único versículo sobre isso. 2 Coríntios 10, 5. Vejam, estamos destruindo especulações. Tudo isso, e o mundo nos grita. Você deve fazer isso como seguidor de Cristo. Muitos seguidores de Cristo estão perdendo visão bíblica. Estão começando a pensar como o mundo em vez de pensar como Deus. Destruímos especulações. Não as toleramos. Não as ouvimos. Não cedemos a elas porque não são para nossas vidas. Destruindo especulações e tudo o que se levanta contra o conhecimento de Deus. A Bíblia está tentando te ensinar. Escute isso. Há uma luta de UFC na sua mente todos os dias. Há uma luta livre, há um ringue, e você está dentro lutando consigo mesmo. Você está lutando contra o diabo, e você está lutando contra a cultura. Você está lutando contra todo esse caos. E ele diz que o que você precisa fazer é imobilizá-lo. Você precisa deixar de lado as especulações, deixar o que se levanta contra o conhecimento de Deus, a verdade de Deus. E ele diz isso levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Estou pegando o que penso, o mundo pensa, e estou submetendo isso ao que Cristo disse. Isso é o que ele está nos ensinando. Tiago capítulo 1, versículos 14 ao 16. Mas cada um é tentado. Como somos tentados, é quando é levado e seduzido pela sua própria luxúria. Em outras palavras, você nem precisa do diabo para se arruinar. Você é bastante bom em fazer isso sozinho. Você não fica feliz por ter vindo hoje à igreja, mas é isso que está dizendo. Está dizendo algo como que Cris nem mesmo precisa de Satanás. Ele é bastante bom em arruinar sua própria vida. Ele é bastante bom em seguir seu próprio caminho. Diz que quando a luxúria é concebida, ela é concebida. O que você concebe está dentro de você e depois sai de você. Você concebe um filho, depois dá à luz. E então aqui está a questão. A luxúria é concebida dentro de mim, mas dá à luz a ação, e essa ação é pecado. E quando o pecado se consuma, o que faz? Traz a morte. Não se deixem enganar. Compreendam o modelo disso. A batalha contra o pecado começa na sua mente, não no seu comportamento. Na sua mente, não no seu comportamento. Como você pensa determina como você se sente e age. E se você quer mudar como age, comece mudando como pensa. Obrigado, pastor. Isso é bom e útil esta manhã. Você pode dizer, homem, preciso amar melhor a minha parceira, mas quero que você me escute. Você pode dizer, homem, estamos tendo dificuldades, preciso amar melhor a minha parceira. O desejo, apenas o desejo de amar melhor o seu parceiro não vai funcionar. Pode ser que você saiba que precisa fazer uma mudança, mas isso não é suficiente. Você sabe o que quer melhorar seu casamento. Precisa mudar como pensa sobre seu parceiro. Também precisa mudar como vê seu parceiro. Por isso penso nisso. Como é possível chegarmos a um altar onde você me faz sentir desconfortável? Quando realizo um casamento, posso dizer isso. Enquanto vocês se olham nos olhos, brilhando, chorando e de mãos dadas, estou me sentindo desconfortável. Só quero que saibam. O lugar mais estranho é entre duas pessoas profundamente apaixonadas. Não conseguem esperar para se casar e seguir em frente. É um momento desconfortável. Só quero que saibam. Mas como é possível que passemos de estar tão apaixonados a não nos suportarmos e a forma como percebíamos e pensávamos sobre eles simplesmente mudou? Isso é o que aconteceu. Por isso eu gosto dos adolescentes. Quando eu fazia ministério estudantil, vinham garotas adolescentes e diziam que não gostavam de mim.
Não sei o que é, mas simplesmente não me caem bem. Não gosto deles de jeito nenhum. E após se conhecerem, 2 ou 3 meses depois, diziam que os amavam. Somos melhores amigas. Há 3 meses você me disse que não gostava delas. O que aconteceu? Mudaram a forma como pensavam sobre essas pessoas. Isso é o que você tem que fazer. A maneira como você ouve e pensa determina a forma como você se sente e age. Se você pensa que estou me afastando da Bíblia, veja Efésios 4. Efésios 4, 22, 23 e 24. Como você vivia, pensava e agia. Deixe de lado o velho. Não cede a esses sentimentos nem pensamentos. Precisamos entender que a Bíblia ensina que, embora Deus me tenha perdoado totalmente e me tenha limpado de todo o mal que fiz, eu tenho uma vida nova e Deus me deu a vitória sobre o pecado. Todas essas coisas que fiz no meu passado ainda estão aqui. Estão trancadas aqui. E se eu ceder a isso e pensar e meditar sobre isso, isso trará à tona. Ele diz que você tem que deixar tudo isso de lado corrompido, desejos enganosos, o mesmo do que fala em Gálatas 5. Mas ele diz isso e que você seja renovado. Como sou renovado? A Bíblia diz isso uma e outra vez. Como sou renovado? Veja o que diz no espírito da sua mente. Você pensa corretamente, você se torna novo, que é a semelhança de Deus. Você está ciente de que o Espírito de Deus vive em você. E por certo, se você está aqui esta manhã e não tem certeza de que há alguém em você que não é você, é Ele. Então essa é a luta bem aí. E ele diz para se vestirem do novo eu e da semelhança de Deus criada em justiça. Isso quer dizer viver corretamente. Deus te guia para uma vida reta, a santidade da verdade, que significa que a verdade é santa. Você pode viver de acordo com isso. Deus quer que você viva de forma significativa. Deus quer que você viva uma vida com propósito. Quero que as pessoas entendam isso. Todos buscam significado e propósito. E Deus diz, está aqui, você o encontra em mim. Ele quer que você cresça na sua fé. Ele quer que você alcance a maturidade espiritual. Por isso nossa igreja está tão focada no ensino, porque não há nada melhor do que ensinar. Você entende isso? Ao chegar a Cristo, não há mais o que ensinar. Há muita profundidade na maturidade espiritual e em viver o cristianismo. Mas não se ensina além do fato de que Deus não quer que você seja você mesmo. Ele quer que você seja como Ele. Não há como eu te dar mais nada, verdade. A menos que eu comece a ensinar loucuras e você possa encontrar lugares aqui na nossa cidade. Mas Deus quer que você viva uma vida significativa, uma vida com propósito. Ele quer que você cresça em fé e maturidade espiritual. Mas ouça-me, é sua escolha a cada momento do dia. Alguém diz como isso funciona. Então pense sobre isso. Quando você tem seus pensamentos, chamaremos de pensamentos de eu. Quando você tem seus pensamentos em sua mente, isso é chamado de sua natureza pecaminosa. Você tem pensamentos como eu deveria dizer isso, eu deveria fazer isso, eu deveria ser assim, agir assim, fazer isso, responder assim e tomar esta decisão. Quando Satanás sugere uma ideia na sua mente, isso se chama tentação. Quando Deus sugere uma ideia na sua mente, isso se chama inspiração. Você poderia chamar de iluminação, que Deus abre seus olhos e permite que você veja algo. Mas será sua decisão qual dessas ideias, qual desses pensamentos você vai manter e qual desses pensamentos, qual dessas ideias você vai rejeitar? E para simplificar, eu diria apenas isso. Escute, o que recebe seu tempo e atenção. Você não pode simplificar mais do que isso. O que recebe seu tempo e atenção. Netflix, filmes, notícias recentes, cultura variada, política global, amigos íntimos, posse de bens, poder social ou dinheiro. O que ocupa seu tempo? O que capta sua atenção? O que ocupa seu tempo e sua atenção vai direcionar seu tempo e direcionar sua atenção. E o que Deus está te dizendo é que precisa dar tempo e atenção a Ele para Ele te levar onde deseja. O que você fará? Você vai ser um espectador compulsivo ou um buscador de Deus. É assim que você deve decidir. Não estou dizendo que você nunca pode ver algo ou relaxar. Não estou dizendo isso. Mas você precisa começar a olhar seus minutos, olhar seus segundos, suas horas, seus dias, seus meses e anos e dizer: ei, qual é a maior parte da minha vida? Estou buscando as coisas espirituais de Deus. Ou estou apenas perseguindo um propósito e desejos para mim mesmo? E se você não tiver cuidado, quando segue a Deus, virão desafios e dificuldades e você começará a dizer: eu mereço isso. Só tenho direito a isso. Pergunto-me como foi quando Jesus foi falsamente acusado de coisas que não fez. Se ele tivesse dito apenas que merece isso porque o acusaram falsamente. Como teria sido quando Jesus estava prestes a ir para a cruz? Se Jesus tivesse dito: eu não fiz isso, não mereço isso, não vou para a cruz.
Não aceitarei a penalização, nem farei o pagamento. Não morrerei, nem ressuscitarei. Não farei nada porque não fiz nada de errado, porque eu deveria fazer isso por você. Mas essa é a abordagem do mundo. Queremos pegar nossas vidas e medir merecimento. Deus mediu o que merecemos. Segundo a Bíblia, o salário do pecado é morte. Separação eterna de Deus. A Bíblia diz que o dom de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo nosso Senhor. Não recebemos o que merecíamos. Em vez disso, recebemos graça e misericórdia. É a melhor notícia que o mundo ouvirá. Então ele diz, foque no que é espiritual. Mostrarei com muitas escrituras para mostrar que está por toda parte. 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. Regocijem-se sempre, orem sem cessar e deem graças em tudo, porque é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, há um chamado de Deus onde ele diz, pessoal, não se envolvam nas redes sociais para atacar cada empresa com a qual tiveram uma má experiência. Ele diz, use-o para louvar, use-o para se alegrar, use-o para apontar pessoas para o Senhor. Ele diz em tudo o que você faz. Ele diz para orar sem cessar, como em atitude constante com Deus, dizendo, o que você quer de mim, o que você deseja de mim, Deus como você quer que eu te trate. Simplesmente ande com Deus em tudo, dê graças, não reclame de tudo. Quero dizer, vocês estão me ouvindo. Vivemos em um dia em que as pessoas vão a uma igreja e vão embora. E a igreja pregou a verdade, pregaram o evangelho, disseram ao povo que suas vidas poderiam mudar. Eles vão e deixam uma resposta que desmerece a igreja de Jesus Cristo, pela qual Jesus deu sua vida, tudo por suas preferências pessoais e desejos pessoais. É o mundo em que vivemos. Há mais carne saindo do que espírito saindo. E ele diz que assim não é como estamos chamados a viver. Veja Filipenses 4, versículos 8 e 9. Irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honroso, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa reputação, se há excelência. Não se deixe levar e se tornar negativo. Não se envolva em política e no que Trump está dizendo. É melhor termos cuidado com isso. É tudo o contrário do que ele está dizendo. É melhor você ter cuidado com isso. Não, eu lhes digo, a verdade que pode ser encontrada até mesmo nas mentiras, porque a verdade pode te ensinar quais são as mentiras. E assim, deixar que as pessoas nos encham de medo, preocupação, ansiedade, raiva. O Espírito de Deus dizem que você deve se concentrar. É assim que você deve viver. E isso é para o que sua vida deveria estar dedicada. E assim, mesmo em um ano político, podemos ter paz. Sei que você está surpreso e admirado, mas podemos ter paz. Mesmo nos desafios que nossa nação enfrenta, e em nossos desafios, nossa nação está enfrentando desafios. Mas ainda assim podemos ter alegria. Podemos ser amáveis, gentis e amorosos. Escute, quero te lembrar que quando você fala sobre amor, isso é o que eu sempre digo sobre o amor. O amor mostra compaixão, mas está disposto a confrontar. Somente o faz com uma atitude de amor. É cuidadoso no que diz e em como diz, mas o diz quando precisa ser dito. É aí que o Espírito nos guia e nos direciona. É nisso que nos concentramos. Estas coisas que aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, pratica-as e o Deus de paz estará convosco. Alguém diria, pastor, não sei como equilibrar isso. Há muitas mentiras, muitas coisas acontecendo na política, e não sei como equilibrar isso, porque você precisa ser gerenciado. Concordo que você precisa ser guiado, mas deve ser guiado pelo Senhor, porque Deus pode realizar mais num momento do que você poderia realizar em toda uma vida. Isso é o que está me ensinando. Às vezes vocês não respondem e ferem meus sentimentos. Salmos capítulo 1, verso 1. Veja o que diz. Feliz é o homem. Então, quão feliz é o homem? Olha o que diz no 2. Seu deleite está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto à água, que sempre dá seu fruto, e sua folha não murcha? Isso é o que Deus faz no homem que o segue, e em tudo o que faz, prospera. Permitam-me resumir assim, escutem-me. Você não é o que pensa que é, mas sim o que você pensa. Isso é o que você é. Você não é o que pensa que é, mas sim o que pensa. Isso é o que você é. E a batalha contra o pecado, os hábitos, as feridas e os obstáculos de nossas vidas começa na mente. Deixe-me te ensinar algo interessante. Se você quer mudar algo no seu comportamento e nas suas emoções, ouça. Comece com seus pensamentos e com sua atitude. Você começa com seus pensamentos e suas atitudes. Veja, muitos cristãos respondem a um mundo perdido e moribundo. E os seguidores de Cristo devem responder ao mundo, mas com amor, não com frustração, devido às suas emoções, seus sentimentos e suas atitudes. Se Deus não molda suas emoções e atitudes, suas ações não serão corretas. Controle seus pensamentos e atitudes para que suas ações sejam corretas. E eu vou te ensinar algo muito interessante. A renovação da sua mente está relacionada com a palavra. Ouça, aqui está relacionada a renovação da sua mente. Arrependimento. Isso é bom. Eu sei que o arrependimento pode ser uma palavra suja para muitas pessoas, mas o arrependimento não tem nada a ver com o comportamento. Toda a minha vida eu ouvi ensinar dessa maneira, mas o arrependimento não tem nada a ver com o comportamento.
Trata-se de realmente mudar sua mente. Trata-se de aprender a pensar de forma diferente. O arrependimento é literalmente fazer uma virada de 180 graus mental. É algo que você faz na sua mente, não com seu comportamento. Você muda a forma como pensa e isso afeta seu comportamento. Quando me arrependo, faço essa mudança mental de direção. Passei da culpa ao perdão, pois quando cheguei à fé em Cristo, tinha uma grande culpa, mas passei da culpa ao perdão. Você passa de estar sem propósito. Quando cheguei a Cristo, senti que minha vida não tinha propósito, mas Ele me leva a ter um propósito na vida. Você passa de não ter esperança. Eu senti que não tinha esperança, mas naquele mesmo dia passei de não ter a ter nova esperança. Você passa da frustração à liberdade. Você passa da escuridão à luz. Você passa do inferno, vai ao céu. Você deixa a cultura. Você deixa Cris e vai para Cristo. Isso é arrependimento. Não vou ver a vida como antes. Não vou agir da mesma forma. Não vou perseguir o mesmo. Estou ajustando minha busca. Estou rendendo minha forma de pensar, minhas ações, minha atitude em relação a Jesus Cristo e seguindo-o. Assim, você precisa renunciar ao controle de si mesmo para ganhar domínio próprio. Você precisa renunciar ao controle de si mesmo para ganhar domínio próprio. Pense nisso por um minuto, por favor. A palavra domínio próprio é literalmente a palavra em Creta. Essa é a palavra original em Creta. É a palavra original. Provém da palavra kratos, que significa força. Assim, literalmente, a compreensão básica de domínio próprio é esta palavra força. Não significa apenas domínio próprio, porque escutem-me, se a Bíblia apenas dissesse que o domínio próprio é um fruto do Espírito, então muitos o teriam. Os atletas olímpicos o têm. Os jogadores de futebol americano têm domínio próprio. Todos os jogadores profissionais têm domínio próprio em áreas. Então tem que ser mais do que isso. Quero dizer, tem que ter uma definição melhor do que essa verdade. O fruto do Espírito significa mais do que apenas o comportamento humano real. E assim a palavra em Creta significa domínio próprio. Ouçam isso. Em todas as coisas é usada para descrever a pessoa. Eu adoro. Digam amém para saber que estão ouvindo. Estou entusiasmado. Sei que quase terminei, mas estou entusiasmado. Entusiasme-se comigo. A palavra em Kraton significa domínio próprio em todas as coisas. E usava-se para descrever aquele que tinha paixões e desejos poderosos, mas os mantinha sob o controle de Deus. É por isso que um alcoólatra pode vir a Cristo e ser transformado radicalmente. Paixões profundas, desejos profundos, agora sob o controle de Deus. É por isso que temos podido ver dependentes químicos sendo transformados e alcançando a vitória em Cristo. Mas eu vi isso muitas vezes, onde caminham pelo corredor, mudam sua forma de pensar e são transformados radicalmente. Eu tive pessoas em minhas igrejas que estão divorciadas, chegam à fé em Cristo, começam a aprender sobre Ele e começam a crescer nele. E eu os vi ir embora, casar-se e voltar depois de anos honrando e vivendo para Deus. Como isso acontece? Porque o Espírito de Deus entra na pessoa e começa a transformar quem ela é, a maneira como vê a vida, a maneira como pensa, a maneira como persegue e obtém a verdade sobre as mentiras. E porque houve a verdade em vez das mentiras, Deus começa a produzir e as vidas se transformam ao pensar como Jesus, em vez de pensar como eles mesmos. Romanos 8, versículo 6 te diz, veja o que a Bíblia diz, porque a mentalidade da carne é morte. É como perseguir seus sonhos e ambições. Você pode alcançá-los nesta vida, mas os perderá quando esta vida terminar. Alguém mais vai estar dirigindo aquele carro que você dirigiu esta manhã, ou talvez apenas o amassem. Vocês sabem disso, não é? Alguém mais vai estar vivendo naquela casa em que você está vivendo. Alguém mais vai estar doando suas roupas porque não estarão na moda para a próxima geração. Vocês concordam? Quero dizer, vocês estão me entendendo. E não me importa o que você consiga nesta vida, levará algumas gerações para que isso seja esquecido. O controle espiritual não pode acontecer sem o Espírito Santo. Você precisa depender dele. Isso é o que esperávamos, entender o Espírito. Você deve extrair de sua sabedoria, força e poder. Por isso que ele o tornou disponível. Busque-me, persiga-me. Você deveria chamar esse domínio próprio de domínio próprio através do Espírito Santo. Por isso diz no versículo 16, veja isto. Mas eu digo, você pode viver dessa maneira com toda a sujeira que a vida te oferece, que você se oferece, ou pode andar pelo Espírito e não praticar esses hábitos destrutivos. Devemos crer de coração que o Espírito Santo, que vive em nós, nos capacitará e criará uma busca por Ele, porque nos convence do pecado. Ele nos consola, Ele nos guia, Ele nos dá dons espirituais que devemos usar no corpo de Cristo e neste mundo. Ele nos dá o desejo de obedecer a Deus, é correto quando respondo. É a ação correta, produz as coisas corretas. Ele nos permite orar. E não é que saibamos orar,
É que Deus se coloca ao nosso lado e aprendemos e mergulhamos em sua palavra. E Ele nos ajuda a entender sua palavra. 2000. Solo estou aqui para dizer que a Bíblia ensina que o domínio próprio é vital para seguir a Cristo. A boa notícia é que você não precisa fazer isso sozinho. Deus guia e Deus dirige no caminho. Mas você precisa dar tempo. E precisa prestar atenção. E homem, quando estamos tentados a seguir o caminho errado, na direção errada, Ele diz que Deus está lá para nós. A Bíblia ensina que há responsabilidade de Deus, mas também há responsabilidade do homem. Quero ensinar isso a vocês. 2 de Pedro, versículos do 3 ao 8. Isso se relaciona com tudo o que temos falado. Este é Pedro, não Paulo. E vejam o que diz. O poder divino de Deus nos foi concedido a nós, seguidores de Cristo, em tudo que diz respeito à vida e à piedade. Em outras palavras, Deus nos deu tudo o que precisamos para fazer o que temos falado esta manhã. Através do conhecimento dele, da verdade do que Deus revelou, aquele que nos chamou por sua glória e excelência. Olha, porque por meio dessas coisas que Deus nos deu, suas promessas, sua verdade, sua palavra, nos concedeu suas preciosas e magníficas promessas. Deus nos deu este livro, nos deu a família de Deus, nos deu a salvação e seu Espírito. Ele diz que te deu tudo isso para que, por meio deles, participes da natureza divina e obtenhas o que Deus quer para a tua vida. Tendo escapado da corrupção no mundo, está dizendo em outras palavras, Deus te dá o que você precisa para viver esta vida. Agora, no versículo 5, veja o que diz. Ele diz que com toda diligência você tem uma responsabilidade. Ou seja, você tem que fazer o trabalho. Tem que aplicar tudo isso que aprendemos. É por isso que fazemos estudos bíblicos. Por isso é importante que você esteja aqui. É por isso que é importante estar sob a palavra de Deus. Porque Deus está nos dizendo que tem toda essa verdade e sabedoria para a sua vida que trará sucesso ao seu casamento e família. Vai ser um sucesso para você. Mesmo quando você estiver lutando e não entender, Deus pode guiá-lo através disso. Mas você precisa aplicar toda a diligência. Ele diz, obtenha excelência, excelência moral, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, amabilidade fraternal. Todas essas coisas das quais temos falado estão aqui novamente. Fala sobre bondade e amor e sobre tudo o que temos discutido. Versículo 8. Porque se estas qualidades estão em vós e abundam, não vos deixarão ociosos, nem sem fruto, em relação ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoal, quando você busca a Deus, ouve a sua voz, aplica diligência à fé, aprende o que é a sua fé, aprende como crer. É por isso que oferecemos a classe Fundamentos. A classe Fundamentos te ensina como Deus trabalha, como Ele fala. Depois temos a classe Enraizado, que ensina como caminhar com Deus, como orar, como buscá-lo. Ensina as disciplinas às quais Deus te chama em sua vida. Depois passamos a ensinar sobre os seus dons e talentos e como você pode usá-los na igreja e no mundo. Depois entramos em seu propósito, para que Deus te criou em todos os lugares que você vai. Oferecemos isso na aula, Jornada de Vida em Permanência, 2000. Versículo 9, mas aquele que carece dessas coisas tem a vista muito curta, é cego. Ou seja, se te falta o que Deus fez disponível para os seguidores de Cristo, é como estar cego. Você vai perder a vida, vai ter uma visão curta e viver para as coisas erradas. Se você não gosta deste ensinamento, fale com Pedro quando chegar ao céu, porque ele é quem o Senhor guiou para escrevê-lo. E ele diz que tem a vista curta ou é cego, tendo esquecido a purificação de seus antigos pecados. Sabe o que aconteceu? Escute com atenção. Eu te digo, 27 de novembro de 1994 foi um dos piores começos da minha vida. Não dormi durante 3 noites antes. Fui para a cama no domingo, na segunda e na terça e não consegui dormir. Sabia que não estava bem com Deus. Estava preocupado com minha eternidade. Estava lutando no meu casamento. Sabia que estava à beira do divórcio. Sentia que tudo o que tocava destruía. E no dia 27 de novembro de 1994, me ajoelhei e disse, Deus, destruí minha vida. E se há algo que você possa fazer com meus dias restantes, são seus. Não vou mais tomar as decisões. Não será minha direção. Não será do meu jeito. Deus, venho a ti, estou te buscando. Quero te ouvir, quero escutar-te. Essa é a busca. Esse é o caminho que escolhi. Entreguei minha vida e coração a Jesus Cristo. Você sabe o que ele diz aqui? Ele diz, Cris, você pode viver como se tivesse esquecido o que fiz por você no dia 27 de novembro de 1994. Como se você esquecesse que estava no fim da sua corda. Como se você esquecesse o desesperado e vazio que estava. Você esquecerá essa vida. E chegará aqui e começará a pegar a vida que te dei em suas próprias mãos novamente, na sua própria direção, fazendo do seu jeito. E é por isso que sempre digo, como cristão, você nunca deve esquecer o que Jesus fez por você. Nunca quero esquecer igreja. Por isso igrejas não buscam as pessoas perdidas. Por isso as igrejas não dão dinheiro, não dão sacrificialmente, não dão seu tempo e sua energia. Eu viajei pelo mundo por uma razão. O Senhor Jesus Cristo me perdoou, me limpou.
Ele me tirou do fundo e me deu esperança, paz, alegria, propósito, um plano, e irei aonde o Senhor quiser que eu vá. Farei os ajustes necessários para poder dizer ao mundo que o que Ele fez por mim, eu te digo, Ele pode fazer por você. É isso que Ele está nos chamando. Ele nos está chamando a uma busca total por Ele. E pense em Jesus, pense nisso por um minuto. Você pensa em que tipo de domínio próprio foi necessário para estar ali e que as pessoas mentissem sobre você e você ficasse ali e suportasse? Que tipo de domínio próprio foi necessário para saber que você estava pagando por pecados que nunca cometeu? Quero dizer, que tipo de domínio próprio foi necessário para que Jesus suportasse aquela surra? Que tipo de domínio próprio o Filho de Deus precisou para caminhar pela via dolorosa? Que tipo de domínio próprio foi necessário para levar sua cruz, assumir dívida, suportar sua pena? Que tipo de domínio próprio o Filho de Deus precisou para receber cravos em suas mãos, cravos em seus pés, por nada que ele tivesse feito, mas pelo que você e eu fizemos? E Deus diz: este domínio próprio que te estendi, quero que me o devolvas. A única maneira de experimentar o domínio próprio é rendendo o controle de si mesmo. Isso é o que Jesus disse: estou nos negócios do meu Pai. Se você me viu, viu o Pai. Essa é a minha vida. Estou o perseguindo, indo atrás dele. Olhem, todos nós temos que escolher um dos dois tipos de dor. Todos nesta sala e online, me escutem e olhem. Eu sei que esta é uma mensagem que não vai agradar a muitos, mas estou dizendo, sem ofender, que você não é tão bom quanto pensa que é. E estou dizendo, você não pode conseguir isso por conta própria. Só Deus pode conseguir isso. Esse é o tipo de ensino que precisamos atualmente, porque é por isso que as pessoas lutam com o cristianismo. Pensam que é algo que cumprirão, vão produzir, farão acontecer. Deus está dizendo que isso não vai acontecer, porque o que você fará é produzir verdade, mas a produzirá em juízo e condenação. Só eu posso produzir verdade com amor e graça. Você deve caminhar comigo se quiser produzir verdade em amor e graça, pois senão você a produzirá em juízo e condenação. E isso é o que a igreja tem feito. Criam amor, criam verdade com julgamento e condenação. Quando Deus está dizendo isso, não é a verdade. A verdade é dada em graça e misericórdia. Todos vocês são pecadores. Quem entrar no céu não chegará por suas ações ou identidade, nem pelo que conseguiram. Vão pelo que Jesus fez e o que conseguiu na cruz. Não há outra maneira de chegar ao céu. Não há ninguém mais que obterá entrada no céu além disso. Tudo é Jesus. Tudo é sua obra, tudo é seu caminho. Assim, você só tem duas opções. Todos nós vamos passar pela dor da vida. Você pode escolher a dor do pecado ou a dor da rendição. E o que Deus diz é que a dor do pecado destrói, mas a dor da rendição liberta. Isso é o que está dizendo. E então eu te darei a segunda verdade, e te prometo, é tão curta que vai te deixar boquiaberto. Então não fique nervoso, mas você precisa ver isso. Você sabe o que é o domínio próprio. Implica o temor do Senhor. Estamos vendo todos esses pastores que realmente caíram. Durante anos temos visto pastores que realmente caíram em pecado e destruíram e arruinaram suas vidas. Estive assistindo a um vídeo de um pastor que respeito muito, agora ele tem mais de 90 anos, e ele disse que há um problema em nosso mundo pelo qual você está vendo tantos líderes espirituais caírem. E ele diz, sabe o que é? É o temor do Senhor. Esse é o problema. O problema é o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? O domínio próprio é pensar antes de agir. Escutem isso. Escutem isso e considerem seriamente os possíveis resultados de ceder à sua carne. Isso é o domínio próprio. É perceber se eu tomo esta decisão, se sigo este caminho, se persigo este desejo, quais são as consequências para o meu casamento, quais são as consequências para a minha família, quais são as consequências para minhas finanças, quais são as consequências para a minha vida. Vou te dar um versículo interessante, 2 de Coríntios 7, versículo 1. Veja o que diz, assim, amados, posto que temos essas promessas, limpemo-nos de toda a contaminação da carne, deixemos de lado nossos desejos, anseios, buscas e em espírito o que queremos, aperfeiçoando a santidade, em outras palavras, aperfeiçoando a vida a qual Deus nos está chamando. Olhe o que diz no temor do Senhor. Agora quero que você veja o amor de Deus nisso. Fala de um temor saudável como uma ferramenta útil para decisões sábias. Estão ouvindo? Isso é tão bom e eu não quero que você perca. Então volte aqui. Se eu te aborreci, peço desculpas agora mesmo. Volte para mim por um minuto. Escutem, a maioria de nós, principalmente se dirige em um carro mais novo, sairemos daqui hoje. Você vai entrar no seu carro e colocar o cinto de segurança. Você coloca o cinto porque sabe que vai ter um acidente esta tarde. Não, você não tem um respeito saudável pelo que está prestes a enfrentar. Por isso você toma medidas preventivas, decisões preventivas para se proteger. É disso que ele está falando. Isso é o que significa um temor saudável do Senhor. É entender que posso arruinar e destruir meu casamento. Posso arruinar e destruir minha vida.
Posso arruinar e destruir meu caráter. Posso arruinar e destruir tudo o que tenho. Então, vou me unir a Jesus para poder ter o que Ele tem para mim. Porque se eu deixar isso em minhas mãos, poderia enfrentar um choque aqui mesmo, neste exato momento, neste instante, agora. Olha, Deus quer incutir em você um temor saudável de que o ladrão quer matar, roubar e destruir. Se você seguir seu próprio caminho, colherá as consequências do seu próprio caminho. Mas se você o busca, veja, se acreditamos que as diretrizes de Deus são para o nosso bem, se você vai pelo mundo e pensa, homem, o que Deus me disse, o que Deus me pediu, a que Deus me está chamando, é algo bom, então você se renderá à sua atitude e se renderá ao seu comportamento. Quando você se sentir tentado a ceder ao pecado, faça a si mesmo estas perguntas. Vou dá-las e encerrar. Como isso vai me afetar espiritualmente? Quero dizer, as decisões que você toma, como fala com seu parceiro, como responde à sua situação atual, como isso te afetará espiritualmente, como isso vai te afetar economicamente. Quero dizer, é como se você visitasse a Amazon. Como isso vai te afetar economicamente, certo? Talvez eu não devesse abrir a Amazon, já que isso pode me afetar economicamente. Precisa se perguntar, como isso afetará minha saúde, como afetará minha família, como afetará meu testemunho. É isso que estou prestes a tocar, e o que estou prestes a ter, e o que estou prestes a perseguir melhor do que o plano de Deus para a minha vida. E deixe-me te dizer, escute-me, uma vida vivida caminhando no Espírito é uma vida que dá fruto, porque o plano de Deus é o melhor plano. E só lhes digo, lembrem-se sempre de que há consequências sérias e dolorosas que nos aguardam se cedermos à nossa carne. Sabe, a Bíblia diz isso em Gálatas 6, versículo 7, uma continuação do que temos ensinado. Em Gálatas 6, versículo 7 diz, não vos deixeis enganar, escutem, porque alguns de vocês estão à beira de destruir suas vidas. Alguns estão a poucas mensagens de fazer uma escolha da qual não poderão voltar. Alguns de vocês talvez estejam a uma chamada a mais, a uma pequena interação mais no escritório. Só lhes digo, trazendo caos, o que trará grande alegria a Satanás em suas vidas. Alguns de vocês estão vendo e ouvindo coisas sobre podcasts e política, e isso está gerando ódio, animosidade e frustração em suas vidas, o que não é o fruto do Espírito, não é o fruto de Deus. E você só está flertando, você está apenas flertando com a destruição. E é apenas uma questão de tempo antes que influência suficiente te afaste do que Deus tem para a sua vida e te coloque fora de sua proteção e plano. E Deus te diz para não se deixar enganar. Deus não pode ser zombado. Tudo o que o homem semear, tudo o que colocar aqui, colherá aqui. E essa é a advertência que nos dá. Mas eu diria isto, vamos mudar isso do negativo para o positivo. Vire esse versículo. Vire onde ele diz, ouça, quando semeia a Deus, colhe a Deus. Quando semeias o Espírito, colhes o Espírito. Vê, render-se a Deus e ao seu Espírito, em vez de aos teus próprios desejos e caprichos egoístas, render-se ao Espírito de Deus, em vez de aos teus próprios desejos e caprichos, te levará a lugares onde nunca estiveste. Quero dizer-lhes isso, e digo como seu pastor e alguém que viveu a vida cristã desde 1994. Isso os desafiará de maneiras que nunca foram desafiados. Quero dizer, quando você se entrega ao Espírito de Deus, escutem, eu estive em situações, não estou mentindo. Meu Deus é testemunha, estive em situações onde orei ao céu. Deus, não estaria aqui se não fosse por você. Nunca teria escolhido estar aqui. Não escolheria estar nesta situação. Mas você me colocou aqui por seu chamado. Estou esperando que você faça o que pode fazer, porque você é quem me trouxe aqui em primeiro lugar. Eu te prometo, eu orei isso na minha vida muitas vezes. Isso te desafiará a fazer sacrifícios que você nunca sonhou que faria. Mas, o poder de uma vida entregue ao Espírito. O poder de uma vida entregue ao Espírito. Realizará coisas que você nunca sonhou. Trazerá amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fidelidade e desenvolverá domínio próprio em sua vida. E você alcançará mais em um momento do que poderia ter alcançado em toda uma vida com suas próprias forças e sua própria sabedoria. E, Pai, fala aos nossos corações, por favor. Há pessoas nesta sala flertando com a destruição. Há homens e mulheres nesta sala flertando com a destruição. E os amaste tanto que até no verão os trouxeste aqui para que pudessem ouvir, para que pudessem receber este aviso e te escutar. Fala aos corações.
Em nome de Cristo oramos. Amém. Se você não tem certeza de que seu último suspiro aqui será seu primeiro suspiro no céu, quero dizer que, quando falamos do Espírito dirigindo, guiando e se movendo, você não sente que isso está dentro da sua vida. E quero te dar a oportunidade de confiar em Cristo. Deixei claro que a Bíblia ensina que nosso pecado nos separa de Deus ao seguirmos nosso próprio caminho. A Bíblia diz que todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Todos seguimos nosso próprio caminho. Como diz em Romanos 13:23, a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos seguimos nosso próprio caminho e perseguimos os desejos da carne. A Bíblia diz que a paga disso em Romanos 6:23 é morte, separação de Deus sem sua liderança, sabedoria ou direção. Mas depois diz isto: mas o dom de Deus gratuito, comprado, pago por Jesus Cristo para você é a vida eterna através da morte. Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia diz que qualquer que invocar o nome do Senhor, qualquer que confiar nele, será salvo. E se você sente que Deus está falando com você agora, você diria a Deus: Deus, eu te escuto. Você diria: Deus, eu te escuto. E Deus, eu te confesso que sou um pecador. Eu vejo isso nas Escrituras. Eu vejo isso no que você disse. Sou pecador e peço que me perdoe pelos meus pecados. Fiz exatamente isso em 1994. Deus pedindo perdão. Senhor, estou colocando minha confiança em Cristo. Não vou conquistar meu caminho. Não vou trabalhar para chegar ao céu. Estou confiando em Cristo como única esperança de chegar ao céu. Deus, você poderia usar a palavra arrependimento. Deus, estou fazendo uma mudança de direção. Estou passando dos meus pensamentos e dos meus comportamentos. Estou passando da minha vida para a sua vida. Você poderia dizer isso. Deus, quero passar da minha vida para a sua vida. Quero dar uma volta em U e seguir a sua direção. Quero mudar de opinião, mudar a direção fornecida por você. E então você poderia dizer isso com confiança a Deus. Deus, obrigado por me ouvir. Obrigado. Você poderia começar a guiar e dirigir minha vida. Em nome de Jesus. Amém.